E aí, pessoal, questão de número 20 do capítulo 20 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 2, nós temos o seguinte. Uma garrafa térmica isolada contém 130 gramas de água a 80 graus Celsius. Um cubo de gelo de 12 gramas a 0 graus Celsius é introduzido na garrafa térmica, formando um sistema gelo-água original. Água original, triste. E aí nós temos o seguinte, né? Temos 5 itens a serem pedidos pelo nosso enunciado, que é qual é a temperatura de equilíbrio do sistema. Essa é a nossa letra A. Então vamos começar por ele. Inclusive eu fiz todas essas questões errada, porque na hora de digitar eu digitei 120 gramas em vez de 12 gramas. Eu não vi a vírgula quando eu estava digitando o texto do enunciado. Aí quando eu fui comparar a resolução, né, tá vendo como é sempre bom ir lá dar uma conferida, quando eu olhei tudo errado, oxe, de onde é que tá? Por que eu errei? O que é que aconteceu? Aí quando eu olhei, né, tava lá, era 12 gramas e não 120 gramas. Mas mesmo assim, as minhas resoluções vão dar uma discrepância com o enunciado do Halliday para quem gosta de ir lá conferir, né? Se eu não me engano, as questões pares não têm resolução no livro. Mas você tem o PDF, né, que tem as resoluções de todas as questões. E aí quem gosta de dar uma conferida para ver se o que eu estou falando condiz, né? Vocês vão ver que vai dar uma discrepância e eu vou explicar aqui quando ela aparecer, tá? Que vai algo semelhante com outras questões anteriores. Então vamos lá. Equilíbrio térmico, né? Então, nós temos aqui a soma de todos os calores envolvidos, né? Nesse caso aqui é o calor da água e o calor do gelo, né? Embora ele seja frio, né? Ele contém calor, né? Tudo que está acima do zero absoluto tem calor. Então, nós temos o seguinte, né? Todo esse somatório tem que ser o quê? Tem que ser zero, né? Porque a gente vai atingir o equilíbrio térmico. Mas nesse caso aqui, você tem o calor da água, que eu vou chamar aqui de QA. O calor do gelo é o QG, né? E o QF é o calor de transição de fase, né? Porque, obviamente, né, a água vai ceder calor para o gelo e o gelo vai derreter. Mas, para isso, ela tem que ceder mais calor para que o gelo transicione de fase. Que isso vai acontecer a temperatura constante, né? Então, o gelo não subirá sua temperatura enquanto ele não derreta. A gente já viu isso lá nas questões de capítulo 18, né? Dê uma conferida lá, né? Se você precisar. Então vamos lá. Calor, né? A gente sabe que é calor específico vezes a massa vezes a variação de temperatura, né? Com exceção do nosso calor de transição de fase, né? Que nesse caso aqui, como é por ponto de fusão, massa do gelo, né? Vezes o calor latente, né? O calor do ponto de fusão, né? Para transição de fase. A variação de temperatura é a seguinte, né? Eu já vou deixar em Kelvin, tá? Porque a entropia a gente calcula em Kelvin, né? Então eu já vou deixar os valores em Kelvin, porque aí a gente já obtém a resposta em Kelvin, tá? Então você tem o seguinte: a temperatura final vai ser a temperatura T, né, que a água vai atingir, que é a mesma da temperatura Q aqui do gelo, né? Porque eles vão atingir o equilíbrio térmico, então esses T são os mesmos. A temperatura inicial da água, né? Os nossos 80 graus Celsius, que dá aí 353,16 Kelvin, né, de temperatura. E o gelo está a 0 graus Celsius, então nossos 273,16 Kelvin, né, que é a nossa temperatura em Kelvin para 0 graus Celsius. Então, o que a gente faz aqui? Faz a distributiva, né? Esse termo aqui, né, vai fazer distribuição aqui e aqui, né? Então, vamos lá. Feita a distribuição, juntamos os termos semelhantes, e isola o resto do outro lado da igualdade. E aí inverte os sinais, né? Óbvio que não é assim que acontece, né? Mas eu vou poupar tempo, né? A gente sabe o que é que acontece no algebrismo matemático, né? A gente multiplica, quer dizer, soma e subtrai ambos os lados da igualdade pelos mesmos termos, né? Que aí eles vão se cancelar de um lado e vão ficar do outro, né? Essas coisas todas, né? E aí, o que nós temos aqui, né? Nós temos, como a gente colocou os t's em evidência, né? A gente agora divide ambos os lados da igualdade por esse termo aqui, não é? Para isolar o nosso t, né? Que é a nossa variável de interesse. Então, vamos ficar com essa expressão aqui. Então, feito o nosso algebrismo, né? Isolamos o nosso t. Então, tudo que faremos agora é substituir os valores das nossas variáveis. E aqui é onde é que começa a situação que eu falei para vocês. Ó,
É o que eu sempre tenho queixado aqui. Eu não gosto disso, tá? Eu não gosto disso. Por quê? A gente sabe que na introdução do capítulo, o, tanto o Halley quanto o Moisés, né, dá o valor para o calor específico da água, que é 4.186,8 joules por grama vezes Kelvin, né? Mas aqui na resolução, por alguma razão, na resolução dele lá, né, que eu fui conferir, ele arredonda para 4.190. Né? Então, já temos aí a primeira discrepância, né? Ele arredonda, então aqui ele vai deixar 4.190, aonde mais? Aqui também 4.190, e aqui, que é interessante, ele também deixa 4.190, que é como se ele considerasse esse termo o termo da temperatura da água já no estado líquido, né? Que aí o calor latente dele já não é mais o de 2.220, né, joules por Kelvin, porque ele está no estado líquido. E eu não fiz isso, né? Eu vou explicar por que eu não fiz isso. Primeiro eu vou mostrar o valor, né? Resolve isso aqui. E aí nós temos 342,4 Kelvin de temperatura. Caramba, esqueci de apagar o grauzinho aqui, tá? Me perdoem, tá? Grau Kelvin, caramba, foi fora. Só Kelvin, tá? Ignora esse erro aqui com esse grau, com esse grau aí. No Halley vai estar 339,67 Kelvin. E aí, né, você vê que já tem uma discrepância. Uma porque ele arredonda o calor específico da água, né? O que eu já fiz para vocês que eu não gosto de fazer. E aqui ele considerou esse tema aqui como sendo também já, digamos assim, a massa de gelo liquefeita, né? E aí teria o mesmo valor do calor específico da água. E aí dá o valor que eu falei, que é de 339. Eu fiz duas formas diferentes, né? Depois que eu fui olhar a resolução, fiz de duas formas diferentes para ver qual que chegava no valor mais próximo da resolução do Halley. Considerando isso aqui como sendo calor latente ainda do gelo e o da água. O da água é o que mais fica longe do valor de 339. Né? Então eu deixei o do gelo mesmo, né? Que aí fica mais pertinho. Fica se eu não me engano, 11 unidades de diferença. Aqui fica menos, né? Dá 3, mais ou menos 3, um pouquinho, 3 e alguma coisa, né? De diferença. Óbvio, né? Que se você arredondar aqui para como ele usou lá, né? 4.190, aí vai dar certinho 339,67 Kelvin de temperatura. Mas como eu não gosto, né? O valor é esse, então eu não gosto de arredondar. E eu não sei qual é o critério, né? Porque tem questões que ele arredonda, tem questões que ele não faz isso. E aí eu não sei qual é o critério ou qual é a intenção dele de arredondar ou não um valor que é, digamos assim, uma constante, né? Que é o calor específico da água. Dito isso, então, tá aí a minha temperatura, tá? Então não é nenhum erro na resolução em si, mas sim nos parâmetros dos valores das variáveis, tá? Então a linha de raciocínio é a mesma. Então vamos para a letra B. Quais são as variações da entropia da água, que era originalmente gelo, ao derreter? Então vamos calcular aqui a entropia da água na fase de derretimento dela, né? do gelo, perdão, na fase em que ele está derretendo. Lembrando que isso ocorre a temperatura constante, né? Porque lembre-se, o gelo não modifica a sua temperatura. Qualquer material que esteja transicionando de fase, ele não vai mudar a sua temperatura enquanto ele não transicionar de fase totalmente. Nesse caso aqui, o gelo transicionar para a água, né? Então, acontece a temperatura constante. Então, simplesmente a gente substitui Q por mLF, né? Que é a massa do gelo vezes o calor de fusão. Substitui, né? A gente sabe todos eles, que é 0,012 quilos, né? Que é os nossos 12 gramas. E o calor de fusão, né? Dos 333 mil, né? Joules vezes quilo por Kelvin, né? Joules por quilo vezes Kelvin, tá? E a temperatura em que isso acontece, né? Que é para transicionar de fase à água, acontece isso em 0 graus Celsius. Então, 273,16 Kelvin. Então, nós temos aí uma entropia de 14,6 Joule por Kelvin. O que já condiz com a letra B lá do
do enunciado original. Então vamos lá agora para a letra C. Na nossa letra C, ele pede o seguinte: e a entropia desse gelo ao aquecê-lo até a temperatura do ponto de equilíbrio, né? Porque ali foi a entropia enquanto ele transicionava de fase. Agora a gente quer, depois que ele transicionou, depois que ele transicionou, ele subir para a sua temperatura, para a temperatura do ponto de equilíbrio, que no meu caso aqui, né, foi de 342 Kelvin, né? Lá no enunciado original, 339, né? Isso eu estou arredondando os valores. Então vamos lá. Aqui agora a gente faz por meio da integral, né? A temperatura vai variar, então, né? Então a gente faz a integral, né? A entropia vai ser a integral de dq sobre t, onde o nosso Q, né, é CMT, né? Calor específico vezes a massa vezes a temperatura. Então tira para fora o que é constante, fica dt sobre t. A gente sabe que esse tem a cara de 1 sobre x, né? E a integral disso é o ln, né? Então tá aí, nosso ln que vai de 0 graus Celsius até os nossos 69 graus Celsius, né? Ou 342,2 Kelvin, né? De temperatura. E o nosso 0 graus Celsius ali embaixo, né? Que é os nossos 273,16 Kelvin. O calor específico, como aqui já está no estado líquido, né? A nossa massa de gelo descongelada, então vai ser o calor específico da água, que é de 4.186,8 joules por quilograma vezes Kelvin. Que aqui vai, mais uma vez, a minha reclamação, né? Ele usa 4.190, não é? E aí, substitui aqui, ele usa 4.190. Eu disse a vocês que eu não ia mudar, né? E aí, nós já temos uma mudança aqui e uma mudança que já vem discrepante da letra A aqui, né? Então, para mim, aqui a entropia dá 11,4 joules por Kelvin. E lá na letra C de lá, se eu não me engano, dá 11 joules por Kelvin fechadinho. Ou seja, a diferença não foi tão grande, né? 0,4 4 décimos, né, de diferença. 4 décimos de diferença. Então não é tão relevante assim essa diferença, certo? Mas lá na letra A já dá uma diferençazinha de 3 unidades. Na letra D é onde vai ter a maior discrepância, né? Porque aqui ele quer a entropia da água que já estava em estado líquido e reduziu, né, a sua entropia para uma temperatura mais baixa a fim de entrar em equilíbrio com a massa de água que estava congelada, né? Então aqui nós vamos ter, né? Aqui eu já boto direto, né? Que aí vocês sabem que vai ser a integral. No final a gente vai chegar no ln, né? E aqui a única coisa que muda, né? O esquema é o mesmo da letra C. A única coisa que muda vai ser os valores, né? A temperatura inicial da água, que era de 80 graus Celsius, que é o nosso 353,16 Kelvin. E ela vai para, no nosso caso aqui, né? 69 graus Celsius, que é os nossos 342,4 Kelvin. Lá vai ser 339,6, né? Calor específico da água, né? 4.186,8 joules por quilograma vezes Kelvin, né? E lá na discrepância ele vai usar arredondado, né? 4.190. E a massa, né? É a massa da água, né? Nesse caso aqui é os nossos 130 gramas, ou 0,13 quilos, né? E aí, resolvendo a expressão, nós temos aí menos 16,8 joules por Kelvin. Lá vai estar menos 21,2, ou seja, a diferença já é 5 dígitos, né? Já é uma diferença considerável. Para não dizer que é 5 dígitos, né? 4 e alguns quebrados. E aí ele pede o seguinte: qual é a variação total da entropia do sistema gelo-água original ao atingir a temperatura de equilíbrio? E aí a gente faz a soma de todas as variações de entropia, né, do sistema, né? Então tá aqui, né, letra D. Oh, perdão. Eita, o que foi que eu fiz aqui? Ah, cara, não acredito, ó. Isso aqui é a nossa letra D. E olha que eu estava falando letra D e eu nem percebi que eu não modifiquei, né? Isso aqui é a nossa letra D e aqui é a nossa letra E. Tá? Tudo que eu expliquei aqui tá certinho, tá? Eu
Eu estava falando que isso aqui era a letra D, né? Só que apareceu a letra C, tá? Mas isso é realmente a letra D, tá? Perdão aí Perdão por esse erro de digitação, tá, minha gente? E aí eu não posso parar a gravação para corrigir isso aqui, porque senão eu perco todo o fio narrativo que eu já gravei aqui com esse programa que eu tenho aqui, tá? Então eu vou correr assim mesmo, como eu tenho feito com todos os outros. Então, mas não se preocupe. Toda a explicação que eu dei é referente à letra de fato que eu estava falando, né? Que é a letra D, tá? E aqui é a letra E. Tá? Então essa aqui é a nossa letra E, que ele pede, né, a entropia total do sistema, né, que é a soma de todas as variações de entropia. Então, a variação da entropia de transição de fase, a variação de entropia do gelo, né, para o gelo, perdão, do gelo depois de ter congelado chegar à temperatura de equilíbrio, e a variação de entropia da água até ela chegar no ponto de equilíbrio. Aí a gente tem todos esses valores, né? O de fusão, né, é 14,6. Depois que descongelou até chegar à temperatura de equilíbrio, né, 11,4. E o da nossa água, né, que foi menos 16,8. E aí vai dar 9,2 joules. Porque aí vocês que vão acompanhar lá, né, ver a resolução, vocês vão ver a discrepância, né? Lá vai dar 4,39, né? E ele nem arredonda, né, para 4,4, né? E deixa 4,39 também. E aí veja que deu essa diferença. Mas por que deu essa diferença, né? Uma, porque eu não arredondo o calor específico da água para 4.190, eu deixo o valor que está lá mesmo, né? Que é 4.186,8. E o que foi mais que eu não fiz, que eu não coisei? Cadê? É isso. Foi só essa diferença aí que eu não usei que causa toda essa discrepância. E também lá como é que se diz? Do equilíbrio térmico, né, que foi a letra A, né, que além dele arredondar, ele considera o termo lá de baixo da parte do gelo como sendo calor específico da água também, né, que aí vai dar uma diferença de temperatura. E aí, aonde você precisar dessa diferença de temperatura ou do calor específico da água, você vai ter uma discrepância. E aí, no final, a gente chega aí com um valor diferente de 5,19 unidades, né, de diferença. No meu dá 9,2 joules, porque lá na resolução original tá 4,39 joules, porque é tudo por conta disso aí. E aí vai do seu gosto, né? Se você também prefere, isso é de mim mesmo, tá? Eu não, sei lá, eu não me sinto confortável com certos arredondamentos ou modificações de constantes ou variáveis, né? Para simplificar ou melhorar, ou seja lá qual critério for que foi feito aquele arredondamento. E aí fica ao seu gosto. Se você também prefere seguir por essa linha de raciocínio, ou se prefere seguir a modo literis, eu não sei como é que se diz o termo, né? Os critérios lá de resolução, né? Que ele faz certos arredondamentos em certas constantes, com um critério, seja lá qual for, que eu desconheço. Né? Por mim, eu deixo como está. E aí você vai vendo que vai tendo essa discrepância. Mas aí eu trago para vocês que isso está diferente por causa disso, tá? A resolução não está correta, é só os valores que não foram arredondados conforme os critérios que ele propôs lá. Quer dizer, que ele não diz, né, quais são os critérios. Né? Ele só vai usando. Né? E aí vai tendo essa discrepância naturalmente. Né? Muito bem, pessoal, espero que tenham acompanhado a linha de raciocínio comigo até aqui. Curtam, compartilhem, se inscrevam no canal para receber mais. Como sempre aí no final, dúvida, crítica e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.